que a gente tem, durante a vida, a gente tem que ter um foco, um objetivo, uma meta. E nenhuma meta não é inatingível. Se eu quero, eu consigo. Se o copo está meio cheio, meio vazio, depende de como tu vê. Se tu acha que tu consegue, se tu acha que tu não consegue, as duas maneiras tu tá certo. Né? Maestro, né? Mentoria acadêmica de estratégia, trajetória e objetivo. Vai ser um prazer falar com essa gurizada aqui sobre medicina, sobre vida, sobre lifestyle, sobre saúde, sobre um monte de coisa. Muito obrigado, viu, gurizada, pelo convite aí. Rapaz, a gente que agradece. Estamos ao vivo no YouTube também, né? Estamos gravando para depois ser disponibilizado no YouTube. Maestro. Sigam lá o canal no YouTube Maestro. É isso aí. Né? Já estamos aí, né? No YouTube, temos o nosso Instagram também. Beleza, muito obrigado, gurizada. Então tá, salve, salve, sintonia. Fala, galera. Agora sim, oficialmente estamos gravando aqui nosso podcast da nossa linha, vamos dizer assim, editorial principal do Maestro, né? Que a gente estava alguns meses já sem gravar o nosso podcast do Maestro mesmo. A gente gravou alguns podcasts com os residentes, que é o nosso podcast Café com Residente. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui reunidos. Para quem não me conhece, eu sou o William Santana, estou aqui acompanhado pelo meu amigo, fiel escudeiro, tudo bem? Leonardo Ricks. E hoje nós temos uma ilustre presença, grande presença aqui conosco. Vamos passar a palavra para ele logo mais, e ele vai se apresentar aí para a galera que está nos acompanhando. Agora sim, a palavra está com ele, Dr. Isaac Bertual. Olha aí, gurizada, muito obrigado, valeu. Fico muito feliz de estar aqui, né, com 2 ex-alunos meus, né, alunos de medicina aqui da Faculdade de Medicina da Univates. Né, é uma honra estar aqui, que vocês se formaram, estão trilhando o caminho de vocês, né, o caminho da medicina, o caminho do empreendedorismo, que é uma coisa que a gente não aprende muito na faculdade, né? A gente aprende mais a parte médica, a parte mais científica, mas talvez não tanto quanto coisas mais do mercado de trabalho. Então isso é uma coisa que eu fico muito feliz de estar aqui e ver que aquela sementinha que a gente planta, né, tá rendendo bons frutos aí, né, gurizada? Um prazer enorme estar aqui com vocês e talvez esse podcast ajudar muitos outros acadêmicos, colegas e para o futuro da medicina, do bem-estar do paciente e tudo mais. Hein? Muito obrigado. Prazer é nosso te receber, Isaac. É uma conversa que a gente já estava querendo ter. Há horas, né? O William vem falando comigo no hospital, né? Há horas. Já desde o ano passado a gente já vinha falando com o Isaac para ele vir aqui para a gente gravar esse podcast. E hoje estamos aqui reunidos. Vamos aproveitar para bater esse papo. Como o Isaac mesmo falou, né? Foi nosso professor. Tivemos essa grata satisfação aí de ter essa... Claro que os alunos passaram tudo na tampa aqui, os dois comigo, né? Mas passaram, né? Assim, eu passava na tampa no neuro. Daquele jeito, assim, meio apertado, mas... Mas passaram. Mas passamos, né? E nós convidamos o Isaac hoje para ele vir aqui falar não só de medicina, não só de neurocirurgia, que vamos falar um pouco também, mas também para falar disso, de vida, de mercado de trabalho, de... Com certeza. Assim, expandir os horizontes além do que a gente aprende só na sala de aula, né? E o Isaac, ele tá ativo nesse meio, né? A esposa dele tá também... A esposa também tá no meio, né? Meio das mídias sociais, né? Então a gente vai aprendendo o convívio, né? Familiar e convívio da profissão. E é isso aí. Vamos começar, então, o nosso bate-papo aqui, Léo, com as nossas perguntas mais iniciais que a gente faz com os nossos convidados, né? Até para o público que está nos acompanhando... A gente sabe que muita gente que nos acompanha conhece já o Isaac, mas nós vamos pedir para ele falar um pouco dele, para quem ainda não conhece, né? Então, meu nome é Isaac Bertual, sou médico, né, desde me formei em 2002, né, na Universidade de Caxias do Sul. Né, sou de Caxias, né, e depois da Faculdade de Medicina eu me formei, fiz a residência em neurocirurgia, no Hospital Pompeia, em Caxias do Sul também. E depois eu fiz minha outra formação em neurocirurgia endovascular, né, com o Dr. Paulo Passos, em Porto Alegre, e nos hospitais Mãe de Deus, Moinhos de Vento, Beneficência Portuguesa,
Parque Belém, entre outros, né? E claro que durante a minha formação também, durante a minha evolução também, a gente fez outras formações também no meio do caminho. Né? Então, vamos dizer que eu sei que vou dizer que o Isaac é um cara dedicado, um cara que gosta muito do que faz, um cara que sempre tenta cada vez mais se aprimorar, né, na minha área, um cara que não fica parado. Né? Então isso eu acho que é importante que sirva também de exemplo às outras pessoas que estão ouvindo, né? Que o mundo hoje, do jeito que está modificando cada vez mais. Então nós temos que sempre estar se mudando com o mundo, né? Porque senão a gente vai ficar para trás em todas as profissões. Então eu sou muito entusiasma da medicina, da neurocirurgia, do ensino também, gosto muito de ensinar. Talvez não tanto academicamente, mas mais assim como convívio na área da medicina e da neurocirurgia. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês aí, né, gurizada? Muito obrigado aí. Ô, Isaac, como é que é ser neurocirurgião, cara? Porque é uma especialidade um tanto quanto amada, mas também um tanto quanto temida, assim, por nós recém-formados, assim, tem uma certa distância da neuro, porque a gente pensa do neuro como se fosse um quase Deus. Quase né? Deus, né? Mas de certa forma porque tu toca no íntimo do paciente e tu tem aquele limite entre a vida e a morte a todo momento, né? Toda hora. Como é que é pra ti ser neurocirurgião? Eu acho que assim, eu vou começar a responder a sua pergunta, como eu decidi ser neurocirurgião, tá? Eu acho que muito daí vem desde a minha base de criança, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, em que o meu avô era serralheiro, par de pai, né? E ele sempre me dizia assim, cara, esse vai ser o médico do nono. Eu sou italiano, de origem italiana, né? O médico do nono, o médico do vô, né? E meu vô com a sua falta de estudo, vamos dizer, com a sua ignorância, vamos dizer, sempre me falando isso, E acho que talvez essa veia de ser médico talvez possa ter surgido ali, tá? E até então, eu sempre fui muito de ter desafios para vencer. Muitos desafios, de provar a mim mesmo que eu sou capaz. E na época, ainda hoje, né, a medicina, o curso de medicina, eu acho um dos cursos mais difíceis de se passar num vestibular. E na minha época também não era diferente, né? Era igual, então a medicina, né, era o curso, e é o curso ainda que mais dificuldade de entrar. E eu sempre me desafiei muito nisso. O que é o mais difícil? A medicina. Eu vou estudar medicina, talvez pelo subconsciente também da época de criança, né? E aí eu fiz medicina. E eu nunca me esqueço que eu fiz o cursinho, né? Junto com o terceiro ano de segundo grau, que nem vocês acho que fizeram. E na época eu não entrei direto do vestibular. Não entrei, segundo grau, né? Estudar de tarde, então... E aquilo ali levei um choque, levei uma decepção, porque eu pensava que até que eu ia passar, né? Aí, quando eu vi que eu não entrei, aí eu botei na cabeça. A próxima uma vaga vai ser minha. Uma vaga é minha. Não sei, uma vaga vai ser minha. E isso inconscientemente a gente vê hoje, né? Depois eu estudando, fiz aula particular, estudei e passei no metade do ano já tinha passado, em 96, passei no vestibular da UBRA, o segundo vestibular da UBRA de Canoas. Eu fiz mais para testar, passei, mas como era um objetivo lá e continuei estudando, queria fazer muito na Federal, no caso na URGS ou na Fundação, na minha época, que agora mudou o nome, né? E aí eu acabei passando em Caxias, né? E fiquei em Caxias. Mas eu tinha certeza que uma vaga ia ser minha. E isso, hoje olhando, né, eu vi por que eu passei. Porque eu quero até conversar com você depois, com o público de vocês e com o meu que está assistindo agora também, que a gente tem, durante a vida, a gente tem que ter um foco, um objetivo, uma meta. E nenhuma meta não é inatingível. Se eu quero, eu consigo. Se eu quero, eu consigo. Se o copo está meio cheio, meio vazio, depende de como tu vê. Na metade, né? Se tu acha que tu consegue, se tu acha que tu não consegue, as duas maneiras tu está certo. Certo? Então, assim, isso que me motivou muito a passar no vestibular. E estudei, me dediquei, estudava horas a fio e passei. Fiz a medicina, fui um aluno sempre mediano, nunca fui o primeiro da turma, mas sempre mediano, média e para cima.
E aí, o que era a área mais difícil que se tinha, ao meu ver, na medicina? A neurocirurgia. Ao meu ver, o principal órgão do corpo humano é o cérebro. Se tu falar com um cardiologista, é o seu coração. Se falar com... né? Então, assim, mas da minha área, do meu ver, é o cérebro, que é o nosso CPU, é o que comanda o corpo, basicamente. Né? Então, eu quero ser neurocirurgião. E aí foi que começou, desde meus colegas, se alguém estiver assistindo, vai lembrar que desde o primeiro semestre de medicina, eu quero ser neurocirurgião. E já no meu primeiro ano de medicina, nas férias do primeiro para o segundo ano, eu já vou fazer estágio em neurocirurgia. Já na Princesa Portuguesa, isso em 98. Né? Fiquei um mês lá, não sabia nem meu nome direito, mas já estava no neurocirurgião, estava lá metido. Né? Então a ideia de ser neurocirurgião foi do que? Me desafiar mais ainda, por causa de ser até então a área, o órgão, ao meu ver, o principal do corpo humano. Então por isso que eu decidi ser neurocirurgião. E hoje, como é que é para ti? Essa questão de responsabilidade, né? Deve ser uma responsabilidade enorme ter esse título e carregar todos os dias os pacientes, né? Que tu tem um volume grande de trabalho. Sim. Como é que é para ti isso dia a dia hoje? É que assim, ó, a partir do momento que o teu trabalho te dá prazer, tu não trabalha nunca, né? É ou não é? Então, como é uma coisa que eu gosto muito de fazer, então a gente consegue lidar com certos, vamos dizer, certos dissabores da profissão, né? Porque assim, ó, a neurocirurgia ela é muito gratificante, muito gratificante. Ela te dá uma satisfação pessoal, satisfação médica muito grande a partir do momento em que tu tem uma patologia muito grave e o paciente sai vivo, sai bem. Isso dá uma felicidade enorme para mim, para os familiares e para o paciente. Mas também tem casos, né, que infelizmente tu faz tudo certo e dá errado. Né? Então, patologias. E infelizmente, né, nós lidamos com uma ciência que não é uma ciência exata, uma ciência humana. Né? Então, a gente não é que nem um engenheiro que 2 e 2 são 4. Nossa, por mais que faça tudo certo, pode dar errado. Às vezes tu faz errado, dá certo. Entendeu? Dá errado, dá certo. Então, como tu tem essa grande responsabilidade de ter uma vida na tua mão, já me aconteceu casos de entrar no hospital, o paciente entrar vivo e sair morto. Ou entrar quase morto e sair vivo também, sair bem. Né? Então, a gente tem que ter... Para tu lidar com essas frustrações da nossa profissão, não só da neurocirurgia, mas da medicina em geral, acho que tu tem que ter... na verdade, assim, tu tem que ter várias coisas. Tipo assim, uma estrutura familiar muito boa. Eu acho que tu tem que ter um parceiro ao teu lado que te entenda, um parceiro que te compreenda a tua profissão, porque é uma vida muito desgastante. Hoje, agora, eu estou de sobreaviso no hospital. Né? Só cirúrgico, mas estou de sobreaviso no hospital, em que o teu familiar, o teu companheiro, tua companheira tem que estar ciente do negócio. Né? Tu tem que ter uma mente assim bem preparada, porque, novamente, às vezes que tu quer tentar fazer, tu não consegue. Né? Então, tu tem que ter o teu mindset, tu tem que estar preparado para isso. Isso me baseia. Eu, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito é esporte, eu adoro fazer esporte. Então, o esporte, para mim, é a minha maneira de fuga, uma maneira assim de talvez de limpar minha mente dessas frustrações, essas dificuldades que nós temos no dia a dia, né, da neurocirurgia, da neurologia, da medicina no geral. Que nós sabemos também que a medicina hoje no Brasil né, tem seus problemas, somente no serviço público. Né? Então, eu acho que tem que ter uma válvula de escape. Né? Eu acho que, para mim, é o esporte. Né? Eu também sou muito religioso. Né? Eu respeito muito as religiões, quem não pratica ou é ateu. Né? Mas eu tenho como uma religião católica, eu sou católico desde a infância, como um alicerce para mim também me apoiar em períodos de dificuldade na minha profissão e na minha vida também pessoal, né? Então, isso que me faz manter forças, né? E o principal, uma das coisas principais também, assim, que eu vejo, quando as coisas não saem como
o que a gente gostaria, né, quando a gente perde um paciente, ou, né, é que eu tenho pelo menos a ciência que eu fiz tudo o que eu sabia fazer no momento. Porque as minhas condições que eu tinha de fazer, no momento eu fiz. Não foi uma coisa por negligência, imprudência ou imperícia. O que eu fiz, tentei fazer no momento, era o que eu achava mais correto e que eu tinha em mãos para poder salvar um paciente. Né? Então isso também me conforta muito. Volta a meia, quando chego em casa, às vezes triste de uma situação decepcionante, sim. A minha esposa me pergunta, Isaac, tu fez tudo que tu podia fazer? Olha, eu fiz. Então acho que pode dormir tranquilo, vamos dizer assim. Porque, infelizmente, de novo, né, a medicina não é uma ciência exata, uma ciência humana. Né? O que serve para mim, às vezes não serve para vocês e vice-versa. Né? Muito bom. Acho que aí já dá algumas... Eu falo bastante, viu? Alguns pontos. Vocês não se arrepender de me chamar daqui, viu? Aí a gente já tem alguns pontos de reflexão, assim, né, do que é a profissão médica de uma forma geral e também de como que a gente pode lidar com as decepções que estão sujeitas a acontecer no meio do caminho, né, que tem coisas que fogem do controle do médico, né, não é Deus, né, não é Infelizmente não somos Deus, entidade superior, né? Não, somos humanos também, né? Exatamente. Temos falhas, temos defeitos, temos virtudes, né? E eu tava te ouvindo falar, Isaac, desse perfil de querer enfrentar desafios, né? Eu acho que eu me identifico bastante com isso também, sempre Como gostei. estagiário, né? Agora, faz pouco tempo. E eu também sempre gostei dessa mentalidade de querer enfrentar desafios assim como uma forma de se superar, né? Como é que, te ouvindo falar do teu perfil de gostar de esportes também, né? Como que você vê isso dentro da tua profissão, a importância da atividade física, dos esportes, nesse sentido também de se superar, né? No Ironman, por exemplo. Eu vou assim, voltar um pouco, tá? Então, um pouco pro passado. Então, até eu me estabelecer e vim para Lajeado, né? Eu fiz neurocirurgia. Eu vou contar um pouco rápido da minha história, pode ser? Claro, Posso claro. falar como é que eu vim parar em Lajeado? Com certeza. Então, eu fiz faculdade, como falei antes, neurocirurgia, fiz endovascular. E minha ideia sempre foi voltar para minha cidade. Né? Trabalhar na minha cidade, porque eu fiz até então, isso em 2007 para 2008. Eu tinha uma formação, que era neurocirurgia endovascular, que eu acho que era o quinto do estado com essa formação. Então era uma coisa, ainda hoje, uma coisa muito, né, seleta, mas naquela época era muito mais. E eu quis voltar para minha cidade, que é Caxias do Sul. E em Caxias do Sul, os colegas, e a gente sabe como é que funciona, né, não me deram muito espaço para trabalhar lá, né, para me desempenhar a minha formação. Aí eu, infelizmente, a gente sabe que a vida dá muitas voltas, né? Mas assim, agora é mais fácil dizer também, em que Deus escreve certo por linhas tortas. Talvez na hora a gente não consegue ver isso. Deus fecha uma porta, mas abre uma janela, uma varanda, né? Aí eu dei uma volta com algumas cidades ali, né? E aí, através de uma colega minha, me falou de Lajeado. Olha ali, ó, perto de casa, né? Eu estava com alguns problemas familiares, com alguns familiares doentes na época. E aí eu vim para cá, falei com outro colega meu, né? Falei com dois colegas meus, que é o Dr. Roberto Wagner e o Dr. Marcos Frank, que é o meu colega de profissão e trabalha no hospital também com nós. E ele disse, não, vem para cá, estão precisando. Aí, não sei, a gente comecei a fazer sobre aviso. E aí comecei a me inserir e já fui andando, né? E no início, né, eu agradeço muito a Lajeado, ao Hospital Bruno Borna, a região, né, o Hospital do Vale do Taquari, por ter essa oportunidade e com o tempo fui crescendo e fui evoluindo. Né? E graças a Deus hoje estou muito bem, estou muito contente de estar aqui na Univates, na região do Vale do Taquari e Rio Pardo. E agora entrando mais na pergunta, vai entender por quê. Quando eu comecei a vir para cá, aquela época depressivo, deprimido, maus hábitos, né? Eu vim para cá, eu estava pesando 110 quilos. Né? E eu agora estou com 80, 82, 79, estou nessa faixa. Né?
E por que eu tomei essa atitude? Né? Porque nós médicos, vamos ser agora, vamos dizer assim, pensando em medicina num negócio. Tá? O que o médico vende? O médico vende saúde. Ele vende conhecimento. Concorda comigo? O paciente, quando vai te procurar, ele está te comprando o teu conhecimento. Certo? Aí eu comecei a pensar, bom, eu estava com 30 e poucos anos ainda na época, eu estou sobrepeso, eu estou começando a ficar quase obeso, obesidade 1, né? Não estava hipertenso, mas estava... olha, cara, se eu não mudar a minha cabeça, se eu não começar a vender que eu estou saudável, como é que o paciente vai acreditar em mim, né, no que eu estou falando para ele? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, aí volta para os nossos desafios que a gente falou, né? Que se tu não bota nada na cabeça, se tu não tem um objetivo, um foco, tu não vai jogar lugar nenhum. Tu não quer ter resultados diferentes, tu faz a mesma coisa. Tu quer ter resultados diferentes, faça coisas diferentes. Né? E aí que comecei analisando isso. Né? E eu decidi, bom, eu tenho que mudar. Né? Então eu comecei a fazer dieta, muito exercício físico. Claro, tudo é uma construção. Não é de hoje para amanhã que eu perdi 30 quilos. Eu perdi 30 quilos em 10 anos, 8 anos, mais ou menos. Uns 7 anos. Perdi 30 quilos. É uma construção diária. Tu não vai ser o melhor neurocirurgião do mundo em 2 semanas. Tu vai levar a ser o melhor neurocirurgião talvez em 10, 15, 20 anos de profissão. Não só medicina, não só na neuro, qualquer área que for. Então, foi uma construção diária que eu comecei a mandar isso. E fui perdendo peso, e fui me cuidando mais. E em relação ao esporte, sempre gostei de esporte. Desde novo, desde de guri, né? Depois da residência, o cara vai meio que desleixando. E aí eu me encontrei no Ironman, no triatlon, na verdade, né? Então, eu em 2018, eu tinha 40 anos, né? E eu fui, na verdade, em 2017, comecei a treinar. Eu fui num casamento de um colega meu aqui da Univates, do hospital. Conheci o treinador dele e aí comecei a treinar e comecei a gostar. Eu fiz a primeira prova na verdade, meio Ironman, né? Em Florianópolis, e até hoje eu treino praticamente todos os dias, né? Então, desde 2017, 2018 que eu estou treinando todos os dias. Então, hoje, o exercício para mim é como se fosse uma droga, né? Ou seja, o dia que eu não faço, eu sinto que, eu tenho que fazer alguma coisa. Sabe aquela coisa, aquela abstinência, né? Então, isso que acontece. Então, o exercício para mim seria muito para a parte de saúde, desculpa, saúde física, saúde mental também, né? E isso para mim fez crescer muito, né? Então, para mim, o esporte é fundamental. Minha válvula de escape, muitas vezes, para a profissão que a gente tem, né? Tu poderia ter 1000 desculpas para não fazer exercício físico, né? Porque eu tenho família. Porque eu sou neuro. Porque... Então... Mas uma coisa eu vou dizer, Leonardo, assim, todo mundo tem 24 horas. Eu tenho, vocês têm, todo mundo que está nos ouvindo aí tem 24 horas. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte, eu não tenho tempo. Falta de tempo é falta de prioridades. Certo? Ou seja, se tu não toma uma decisão com uma prioridade, tu nunca vai ter tempo. Nunca vai ter tempo. Eu, todos os dias, acordo 5 da manhã. 5h15, todos os dias. Hoje eu acordei 5h15. Minha mulher acordou 4h30 hoje. Então me acordou antes ainda. Né? E os 5h15 estava de pé, tomei o café. Leio um pouco as notícias, eu gosto de ler. E eu, 6 horas, estava pedalando já em casa. Ela fez uma estrutura em casa, pedalando em casa. Então, até às 7 e pouco pedalei, tomei meu banho, tomei meu café, mais um café e fui para os hospitais. E tive uma cirurgia de manhã, né? Então, se tu não cria prioridades na tua vida, tu nunca vai ter tempo. Um exemplo para vocês. Como se quiser fazer medicina, não quiser fazer? Não deixaram de abdicar de outras coisas para estudar? Estão criando uma prioridade para você estudar, não criar? Então, vocês conseguiram o objetivo de vocês. Não foi isso? Então eu também fui assim. Então, eu tive que listar minhas prioridades. Hoje, o esporte para mim é uma prioridade em relação de saúde e tudo mais. Né? Então, basta tu mudar o mindset e fazer. Queria aproveitar, William, fazer uma pergunta. Eu vejo assim, Isaac, que a tua construção de carreira foi muito baseada no longo prazo, né? Então, desde a formação no Pompeia,
depois a formação em endovascular na Beneficência. Tu fez depois uma intervencionista fora do país e fez uma coluna agora. Como é que foi esse pensamento e manter também, né, o querer a cada dia para seguir estudando, né? Eu acho assim, o médico, pelo menos na geração que eu tô, assim, que eu sou, a gente tem assim, a vida vai nos ensinando, certo? Então eu tinha um planejamento em Caxias, que inicialmente, e não deu certo. Então o que acontece? Por que os dinossauros não viveram depois da explosão? Porque não se adaptaram aos novos meios, aos novo ambiente, vamos dizer assim. Então quer dizer o quê? Que a gente tem que se adaptar ao meio que a gente está vivendo. Então assim, eu com a minha formação de endovascular, olha, é uma coisa que eu adoro fazer, amo fazer, mas é uma formação que em Lajeado, na nossa região, é uma formação que talvez a demanda de pacientes não seja tão intensa quanto uma capital. Quanto, por exemplo, Porto Alegre, Caxias também nem tanto, mas Porto Alegre, São Paulo, e esses grandes centros já têm pessoas. Então, Lajeado, a região nossa do Vale do Taquari, o movimento de pacientes com essas patologias que eu trato ainda, né, não são tão acentuados, né? Então, e eu começando o consultório, começando a trabalhar aqui, a gente viu que tinha muita demanda para outras áreas da neurocirurgia. Então, quando vim para cá, ainda faço hoje, opero tumores de cabeça, tumores de coluna, opero fraturas, que eu faço no hospital, opero hematomas, opero aneurismas ainda, e faço muita coisa de coluna também. Muita coisa de coluna, porque hoje, para te ter uma ideia, a dor lombar, a dor da coluna, né, abrange em torno de, assim, a segunda, se não é a principal causa de consulta médica no mundo. Então a prevalência é muito grande. Então, com essa evolução minha aqui em Lajeado, a gente teve que tomar um pouco outro tipo de rumo, não largando outras áreas, que eu gosto de fazer, mas tomando outro rumo. E durante essa evolução, vendo essa necessidade, é que fui buscar mais conhecimento. A nossa vida não adianta, por mais que o médico sempre tem que continuar sempre se evoluindo, estudando, sempre, porque a coisa é muito rápida, mas agora com a inteligência artificial, que está vindo por aí, né? Então a gente tem que estar sempre se atualizando, porque as máquinas vão vir, né? E aí eu fui para uma parte muito formação de intervenção de dor coluna, claro, principal, mas dor no geral, né? Intervenção de dor, né? E depois, agora acabei faz 2 meses, uma formação também em São Paulo e aí em cirurgia minimamente invasiva de coluna, para parte endoscópica, né? Então a gente é mais um leque no portfólio de serviço da cirurgia que a gente faz. Mas assim, ó, isso vocês vão ver, gurizada, vocês estão me ouvindo, são mais novos da medicina e vocês mesmos, meus ex-alunos, que a vida muitas vezes ela toma um rumo que a gente não tem controle. A gente não tem controle do futuro. Você tem controle do presente, que olha lá também, né? Às vezes tinha planos que não se deram certo, mas para mim foi para um lado muito melhor. Então, tu tem que se adaptar conforme a evolução do negócio. Senão, não é só na medicina. Acho que todas as profissões, a gente sabe que agora com a evolução da tecnologia, eu estava lendo um estudo esses dias, eu não me lembro agora, mas acho que em torno de 20%, sei lá, das profissões não vão existir mais daqui a um tempo. E vão surgir 20% mais de novas profissões, que nem se tem ainda em questão de 4, 5 anos. Então, para te ver que a mudança é muito, muito louca, é muito, muito rápida. É muito rápido hoje, cara. É muito rápido. E vocês, gurizada, que estão vindo aí, vocês têm que se ligar nesse tipo de coisa. Tem que se ligar nesse tipo de coisa. Entendeu? Então isso é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. E eu não aprendi. Eu aprendi coisas de neuro, coisas de medicina no geral. Mas assim, tu ter um consultório, não sei, não sabia. Entendeu? E então isso que a gente está sempre... E hoje, claro, a tecnologia nos ajuda muito ao aprendizado, né? A nossa evolução. É isso aí. Eu acho que antes da gente passar para essa segunda etapa
já aproveitando esse gancho, né, desses assuntos que a gente estava falando agora, vamos fazer o nosso intervalo aqui entre blocos. E Vai aí, ter na mais aí, volta, gurizada. Ó, vamos lá, viu? Fiquem de ouvido aí. na volta a gente prossegue aqui com a live e Eu com tô a na nossa live, tô aqui na gravação live aqui, aqui. Voltamos agora para o segundo bloco, ao vivo e gravando e ao vivo, né? As duas coisas ao mesmo tempo. Gravando ao vivo, olha aí, ó. É isso aí. Na finalização do nosso primeiro bloco, a gente estava falando alguns aspectos assim mais amplos da profissão médica hoje em dia, né, Isaac? Das necessidades do mercado atual, não só do aspecto técnico, mas também de como a gente se diferenciar na profissão, além do aspecto puramente técnico como médico, né? Eu acho que isso é uma coisa bem legal da gente abordar e está bem alinhado com o nosso objetivo aqui do Maestro, né? Vamos pedir para o Isaac falar um pouco da percepção dele disso aí para compartilhar com a galera. Bom, o que eu vejo, né? Quando eu me formei, né? Parece que o cara se formou há 50 anos atrás, né? Então, assim, a realidade totalmente diferente do dia de hoje, certo? Quando me formei, mídias sociais não existiam, né? Tava começando, tinha internet, claro, né? Para você ter uma ideia, quando eu fazia trabalhos na faculdade, tinha que encomendar artigos nos Estados Unidos para vir. Demorava um mês para vir um artigo, para fazer um trabalho. Hoje é no estelar da mão, tá aí o artigo, né? Então as coisas mudaram muito rápido. Então, não tinha mídias sociais. Então, e naquela época também, é tudo uma questão, né, que a gente vê assim, de lei da oferta e procura. Certo? Então, como é que funciona hoje? Hoje nós temos diversas faculdades de medicina, né? Hoje cada esquina tem uma. Saem, sei lá, não sei quantos, 3, 4, 5 mil médicos, 3 mil médicos por ano, eu acho, saem no Rio Grande do Sul. 2 mil, pelo menos, acho. Né? Desses 2 mil, muitos vão para a residência. Muitos desses das residências vão fazer subespecialidades e depois vão para o mercado de trabalho. Então, a formação médica que nós temos, a formação médica, isso... Eu fui um cara até de sorte, de estudo, né? Mas assim, eu com 30 anos, eu já era neurocirurgião endovascular. Hoje, né, tem pessoas, tem colegas, tem alunos que entram tarde, porque a concorrência é muito grande, e vão fazer toda essa formação que eu levei 7 anos para fazer, depois da faculdade, né? Acabam com 35, 40 anos muitas vezes. E começar a pensar em trabalhar, começar a ganhar dinheiro, vamos fazer com 35, 40 anos, já é um pouco mais complicado, porque nós temos uma vida útil de ser humano, né, de trabalho. E hoje, como a concorrência está muito grande, tem muita gente, né, então o que tem que ser feito? Né? O que eu falei para o William quando foi meu estagiário, no meu tempo, né, neurocirurgia bastava. E eu que fui além. Hoje, o colega que vai além, tem que ir mais além ainda, para suprir uma necessidade que ninguém faz, ou pouca gente faz. A lei da oferta e procura. Se nós temos 1000 médicos, vai ganhar um valor. Se eu cobro 100, vai cobrar 90, 80, deixar em 10. Nós temos 2 médicos, o nosso honorário sobe. Então, o que eu vejo isso? Como essa difusão excessiva de cursos de medicina e vagas e mais médicos e sem revalida e colegas de outros países que vêm trabalhar aqui, a oferta é demais. Então nós temos que fazer o quê? Se especializar cada vez mais, estudar cada vez mais, ver nichos que poucas pessoas veem, né? Hoje, esse negócio de inteligência artificial é uma coisa que está vindo em voga. Temos que olhar com carinho esse tipo de coisa, né? Nós temos que basear muito no quê? Primeira coisa, eu acho, na vida da gente, a gente tem que saber o quê? O que a gente quer da vida. Primeira coisa, acho que a primeira coisa primordial do ser humano, o que eu quero da minha vida.
Eu quero trabalhar muito, eu quero trabalhar menos, eu quero qualidade de vida, eu quero curtir o final de semana no Rosa, na praia, eu estou disposto a ficar no final de semana trabalhando, madrugadas trabalhando. Eu quero trabalhar onde? Eu quero ficar em São Paulo ou no interior de Pelotas, onde mora o Leonardo de origem. Né? Eu quero o que da minha vida? Então, essas respostas são coisas muito difíceis. Tem pessoas que morrem sabendo essas respostas. Né? Então, eu vejo agora, voltando para o meu lado, né? Eu, assim, Lajeado, para mim, na minha percepção, não existe lugar perfeito. Porque a gente bota a cabeça, não existe. Mas para mim, a região do Vale do Taquari, Lajeado, foi a região que, para mim, que mais se aproximou do que eu pensava que fosse perfeito. Então, para mim, tá ótimo aqui. Certo? Então, muito depende, então, voltando assim, do que a gente quer da vida. E, conforme o que a gente quer da vida, nós temos que nos preparar cada vez mais. Estudar cada vez mais, dedicar cada vez mais, né? Foco, objetivo e atrás do nosso desejo. Então, isso é uma coisa que eu vejo muito, que apesar de... Assim, eu estou no hospital no Bruno Bró, trabalhando, e Estrela também algumas vezes, a gente tem muito contato com alunos. Vocês foram meus alunos. Né? Então, a gente vê como vai ser uma realidade totalmente diferente do que eu tive quando me formei. Vai ser muito diferente. Muito diferente, muito diferente. Onde a concorrência é maior, o dinheiro, o salário muitas vezes vai ser menor, muitas vezes as pessoas têm que se submeter a coisas. Então, assim, primeira coisa, o que eu quero da minha vida? A partir daí, tomar a decisão correta na profissão. Em todas elas, né? Você já respondeu a tua pergunta? Já trouxe uma nova pergunta? Já trouxe um panorama mais amplo, assim, né? Respondeu esse aspecto de como se preparar. Eu acho que isso é importante para a galera que está entrando hoje em dia, né? O Isaac tocou num ponto nevrálgico, que é o aumento excessivo do número de vagas nos cursos de medicina no Brasil. Uma coisa só, te interrompendo um pouco. Pode ir, claro, fica à assim, vontade. O que a gente tem que se preocupar, não só a medicina, mas no geral, é a qualidade do ensino médico, a qualidade dos alunos. E muito vem assim da formação, muito vem do quê? Eu acho que desde a base. Eu acho que a família é a base do ser humano, o nosso alicerce, nossas vigas de uma construção. Se tu tem, por exemplo, uma construção que não é bem firme, ela vai cair. Certo? Então quer dizer o quê? Que por mais que se tenha várias faculdades, por mais que se tenha vários cursos de várias especialidades, várias áreas, não só a medicina, vai ter sempre aquele aluno bom, ótimo, e o aluno que não quer nada com nada. Vocês concordam com isso? Então, de novo, né, a formação do ser humano é que vai determinar o nosso topo, vamos dizer, nossa evolução na carreira. Então, por isso que assim, ó, a qualidade depende do ensino, depende do quê? Da faculdade, com certeza da faculdade também. Mas hoje em dia, cara, a informação, o estudo, o acesso ao ensino médico, ensino de outras áreas, é muito fácil hoje, cara. Tá tudo no celular, na tua mão ali. Eu não tinha isso aí, eu não tive isso aí. Então, se o cara não for interessado, o cara não se dedicar, o cara não estudar, o cara não ter objetivo, não ter meta, né? O cara não vai para frente. Não só medicina, estou dizendo várias áreas. Então, eu acho... Então, por ter uma maior concorrência, assim, maior mão de obra, mais ainda o cara tem que se dedicar cada vez mais para se engajar, para entrar no mercado de trabalho. Entendeu? A minha realidade, eu me acho um guri ainda, eu tenho 45, tá? Mas assim, a minha realidade que eu tive é totalmente diferente de vocês. A minha realidade que eu tive é muito diferente do que os antepassados tiveram. Onde Lajeado,
teve um neurocirurgião por 25 anos. Depois veio um outro colega, e depois veio um outro colega, depois veio eu. Entendeu? Então, assim, naquela época que esse meu colega, que é o Dr. Roberto Wagner, veio para cá, era ele o único. Entendeu? Depois veio um outro colega, o Dr. Frank. Depois a doutora Carmen, que saiu, depois veio eu. Então, em termos de condições de trabalho, em termos de responsabilidades, em termos de remuneração, em termos de sobrecarga, mudou muito. Então, se nós não nos adaptarmos, né, aí vamos falar no mesmo comentário que eu falei para vocês, dos dinossauros, né? Não se adaptaram e se foram extinguidos. Né? Extintos, né? Por causa da não adaptação. Então nós temos que ver isso aí. Isaac, assim, fica claro que a especialização é o caminho, né? É necessário estudar cada vez mais. Hoje o acesso tem sido mais fácil do que em outras épocas. Mas queria te perguntar uma outra coisa. Isso é um fato, mas o que a carreira até agora te ensinou que tu não aprendeu na faculdade, que se tu pudesse conversar com o Isaac há 10, 20 anos atrás e pudesse ter uma conversa 1 a 1 com ele? Boa pergunta. O que tu falaria para ele, assim, algumas sugestões de carreira, assim, né, que são questões que a gente não aprende na graduação e na residência? Eu acho que assim, né, a graduação de medicina, a gente fala medicina porque nós falamos para colegas médicos e até minha mãe tá me vendo aí. Ó mãe. Ela voltou ali. Né? Até colegas meus aí. A graduação de medicina, ela te ensina a ser o quê? Ela te ensina a ser um profissional técnico. Então tu vai ver várias especialidades e dentro das especialidades tu vai ter uma mais afim e tu vai te dedicar. Concorda? Neurocirurgia, ortopedia, obstetrícia, otorrino e assim vai. E nisso, depois da formação, tu vai seguir para alguma especialidade e depois para o mercado de trabalho. Então, o que a gente vê, o que eu vi ao longo desses 21 anos de formado? Tá? Quando nós estamos na faculdade, por tu ser uma parte técnica, tu deixa de entender muita coisa da parte humana do negócio, vai entender por que eu vou dizer, e da parte mercadológica do negócio. Tá? Eu fiz residência, né? E como eu falei para vocês, eu quis, na época, ficar muito na minha cidade. E naquela época eu confiava muito nas pessoas. Muito nas pessoas. Né? Na época, nos meus professores da residência. E eu tinha muito a esperança e muito a contrapartida deles que eu iria ficar no serviço. Tá? E por fatores, né, mercadológicos, vamos dizer, fatores de medo, fatores de medo da concorrência, né, me cortaram as asas. Então, esse tipo de coisa, a confiança que eu tive nessas pessoas, essa talvez ingenuidade, por ser um guri que estava só, né, me deixou muito triste na época. Então, a gente tem que confiar nas pessoas. Acho que não é que não podemos deixar de confiar nas pessoas. Mas nós temos que sempre... A primeira pessoa que a gente mais ama no mundo, quem é? É nós mesmos. Nós temos que nos amar. Então, se eu não acreditar no meu potencial e só confiar em terceiros, não vai ter sacanagem por trás. Vocês vai ter puxar tapete. Isso não é só a medicina. Isso aí são todas as profissões, a vida da gente nos ensina isso. Então isso é uma coisa que, se eu pudesse voltar atrás, era uma das coisas que eu teria abrir mais o olho para a maldade das pessoas. Certo? Outra coisa que eu vejo, claro que, de novo, né, Deus cresce por linhas tortas, como me puxaram o tapete lá, me abriram um tapete enlajado na região. Então tenho muita gratidão pelos meus colegas daqui. Pela direção do hospital, pela direção médica, pelos neurocirurgiões da cidade, pelos meus colegas médicos. Tenho muita gratidão aqui pelos pacientes, pela receptividade, pelo povo de Lajeado, da região, por estar aqui. Né?
Outra coisa que eu vejo, assim, coisa que a gente não aprende nos bancos de escola, nos bancos de faculdade, é o quê? E isso tem de ser uma coisa um pouco, cada vez mais assim, importante. É o quê? Em medicina, por mais que assim, a gente faz um juramento, a gente está cuidando próximo, cuidando de uma vida que é que nem a nossa. Que é um pai teu, uma mãe tua, um irmão de alguém, um esposo de uma família, um chefe de família. E todas essas pessoas são importantes para alguém. Concorda? A gente não pode, assim, a gente tem que ter a parte humana do negócio, certo? Mas também, nós temos que também, assim, né? A gente depende também de dinheiro para viver, né? Concorda? Tu tem tua família para manter, tu tem teus desejos, eu também tenho os meus. Dinheiro todo mundo precisa e gosta e precisa, né? Então essa coisa de, por exemplo, da parte de mercado de trabalho é uma coisa que a gente não aprende na faculdade, infelizmente. Acho que talvez teria que ter daqui a pouco uma cadeira na faculdade de ensinar a parte de mercado de trabalho para os alunos, né? Então isso eu aprendi no osso, certo? Eu, vamos dizer assim, aí eu acho que eu tive muita sorte, vamos dizer assim. Tive também, acho que competência também, né? Eu tive muita sorte de vir para um lugar em que eu fui muito bem recebido, né? Eu tive muito apoio dos meus colegas médicos e dos meus colegas neurocirurgiões. Então, eles me facilitaram muito a minha vinda para cá. Então, do que eu não tive na minha cidade, tive muito na região aqui. Então, associado também, claro, a minha competência, eu acho, a minha dedicação. Não sou o melhor médico do mundo, mas a gente tenta sempre ser o melhor, né? Então, isso me ajudou e me ajudaram muito. Então, como é que eu posso explicar? Essa parte de mercado, de lidar com planos de saúde, lidar com honorários médicos, com parte burocrática, né? Cobrança, a gente tem que saber cobrar, né? Que nem eu falei para vocês, eu também tenho família, tenho conta para pagar, você também tem, né? De novo, a gente tem que ser humano, nós estamos com vida, mas eu também tenho conta a pagar. Então, esse tipo de coisa, assim, de negociar, de saber cobrar, o quanto vale o meu trabalho, sabe quanto vale o trabalho de vocês? É uma coisa que a gente não aprende, sabe? Não aprende, ó, quanto é que vale uma cirurgia num cérebro de uma pessoa? Quanto é que tu cobraria, por exemplo? Ou de uma coluna quebrada? Ou quanto é que vale o teu trabalho? Quanto é que vale as tuas noites mal dormidas estudando? Quanto vale o investimento que tu fez na residência? Quanto vale aquele final de semana enquanto tua família estava na praia e tu estudando, ou tu trabalhando, ou tu né, se dedicando para aquele negócio? A gente não aprende isso. A gente não aprende isso. Então, isso eu com o tempo, né, a gente vai ter que aprender. A gente aprende sobre isso. Né? Agora, se eu cobro caro, eu cobro barato, a gente não sabe, né? Porque quanto é que vale uma vida? Quanto é que vale operar um cérebro? Quanto é que vale a vida no familiar teu? É uma coisa que não tem como tu medir. Vale bilhões, acredito, a vida da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, da minha filha, entendeu? Meus irmãos, e para vocês vale trilhões e bilhões, assim, né? Mas então isso é uma coisa que a gente tem que, ao longo do tempo, a gente tem que aprende também, né? Esse tipo de vai ensinando, né? Com certeza. Né? Alguns pontos a serem abordados no sentido de que realmente muitas das coisas, talvez do que o Isaac falou, que eu vejo que a gente menos aprende ainda na faculdade é saber o quanto vale o nosso trabalho, né? Isso é muito pouco falado dentro da graduação. E uma coisa que eu vejo também é o seguinte, né? Aí puxando, né? Como tem um aumento muito expressivo de colegas vindo, né?
a gente vê o que muito por aí, né? Muita coisa de Instagram, muita coisa de divulgar, muita coisa de... coisas talvez não tão éticas, vamos se dizer assim, né? Então isso e por que isso que eu vejo? Cada vez mais, a remuneração médica é defasada. O que eu ganho hoje, o meu colega neurocirurgião há 30 anos atrás ganhava, acho que 10 vezes mais. Eu ganho, acho muito bem do que na média da população. Mas assim, ganha muito mais. Então, vamos pensar assim, um aluno que gasta em média, vamos dizer assim, 15 mil reais por mês, em faculdade, mais moradia, mais não sei o quê, vezes 6, né? Aí vai trabalhar, sai pro mercado de trabalho, vamos dizer, sem residência, sem nada, né? Ganhando talvez menos do que pagar de faculdade. E depois para recuperar o investimento. É difícil. É difícil recuperar o investimento. A grande maioria, não sei, mas a maioria das pessoas que não são médicas acha que o médico sai da faculdade e ganha rios de dinheiro no dia seguinte. O que é totalmente inverdade. Né? Totalmente inverdade. O próprio médico, o próprio aluno quando sai da faculdade, vai ganhar rios de dinheiro no dia seguinte. Faço meia dúzia de plantão e tô com a guaiaca cheia de dinheiro. O que não é verdade. É uma construção isso. Hoje é fácil ver o Isaac ali, o Isaac tá bem, andando de carro, não sei o quê, mora em tal lugar, hoje é fácil. Mas a grama que eu comi no passado, ninguém vê. Até chegar onde eu cheguei. E isso foram 20 anos de trabalho. 21 esse ano. Trabalho, sofrimento, dedicação, muitas vezes de depressão, tá? Sobrecarga de trabalho, né? Sobrecarga mental, né? E isso ninguém vê, ou poucas pessoas veem. Né? Então assim, ó, uma mensagem, né? Que para o aluno que está nos ouvindo, para os colegas mais novos que eu, né? Que é uma construção, que é penoso, que é difícil, não é... por isso que a dedicação ela tem que ser intensa. Né? E a gente, muitas vezes, né, a gente tem que se abdicar de muitos prazeres da vida para chegar no que a gente quer. Por isso que a gente tem que saber o que a gente quer da vida. Se eu me contento trabalhando no interior de Cacimbinhas do Norte, lá com... Tô ótimo, tô feliz assim, ótimo, excelente. Não, eu quero ser neurocirurgião em Harvard. Eu quero ser PhD ultra pós-doc não sei o que em Massachusetts, Ohio, Texas, Mississippi, sei lá o que. É uma construção. Então nós temos que ter sacrifício para fazer tal coisa. Posso fazer uma... Vai, Beli, complementa. Vai lá. Não, eu queria fazer uma pergunta já, aproveitando o tempo, que vai ser útil para mim também. Não, eu tô aqui para ensinar vocês, eu tô aqui para aprender e passar experiências, na verdade. Né? Neurocirurgia vocês não sabem mais que eu. Para muitos colegas também, Isaac, o que levar em consideração na escolha da especialidade? Quais são os pontos que tu acha fundamentais para um aluno que está indo no internato, acabando a faculdade, que está na dúvida entre uma ou outra, qual escolher? Dermato e traumato, mais ou menos, assim, uma coisa bem... E até para aqueles que já se formaram e também estão meio pensando. Então assim... Claro que assim, a nossa vida, né, a nossa formação, ela é muito dinâmica. Eu falei para vocês antes, eu comecei com neurocirurgia, endovascular e faço várias outras coisas junto, não só endovascular. Por quê? Porque a necessidade me levou a isso. Então, eu acho que uma coisa que tem que saber, assim, primeira coisa, o que eu quero da minha vida. Por exemplo, o William, eu conheço ele, foi meu estagiário, meu aluno, tudo mais. Que idade tem o William? 32. Ele está se formando esse ano, né? Esse ano. Parabéns. Ele quer então ser neurocirurgião. Muito bem, ótimo, parabéns. Quantos anos?
5 anos de neurocirurgia, se passar de primeira. Tá? São 37. Concorda? Muito bem. Mas eu quero fazer neurocirurgia funcional, que trata Parkinson, cirurgia de Parkinson, epilepsia e tudo mais ali, né? São mais 2 anos a 3 anos. Então o William vai estar com 40 anos. Muito bem. Bom, a partir de agora eu vou trabalhar. Certo? Bom, o William, ele tem as suas necessidades. Vamos dizer que ele case no meio do caminho, tem namore, tem um parceiro, sei lá o quê. Quer criar uma família. Quer ter a sua casinha. Quer ter o seu carro. Quer a sua viagem tanto tempo. Quanto tempo leva para fazer tudo isso? Né? Então, esse tipo de decisão, né? Esse tipo de... E outra coisa, né? Tá, ele acabou com 40 anos. Ele vai ter emprego no dia seguinte? Nós estamos aqui em Lajeado com 3 neurocirurgiões. Tem vaga para ele vir aqui com nós? Não sei, talvez sim, talvez não. A medicina, claro, como está mudando algumas coisas, né? Mudou o meu tempo. Mas até então não é uma coisa assim que é nem uma empresa. Hoje temos vaga de tu é contratado, salário tanto, carteira tanto e vamos embora. Não. Né? Hoje tem que trabalhar por convênios. Não é assim que tu entra num convênio muitas vezes. Tu entrar no corpo clínico, né? Talvez dependendo, entra mais fácil, entra mais difícil. Entendeu? Claro, tem a parte com concursos públicos também, né? Mas não quer dizer que no dia seguinte que ele acabou a neurocirurgia funcional dele, ele vai ter ganhando rios de dinheiro. Vai comer o osso também, né? Que nem eu comi, que nem eu gramei. Eu, meus colegas, todos os meus colegas, e bem passado. Então, de novo, é uma construção. Então a gente quer saber o quê? O que a gente quer da vida? Cara, eu tô disposto a ficar... Olha, eu tô com 45, tá? Guruza, 45 anos. Eu faço sobreaviso, eu tô no final de semana preso na cidade para atender a neurocirurgia da região. Eu quero isso para mim pro resto da minha vida? Por exemplo, é uma pergunta? Não, eu sou mais lifestyle. Eu sou mais de aproveitar, sei lá o quê. Neurocirurgia é uma área meio difícil. Por quê? Porque tem urgência e emergência. Se chegar agora um cara quebrar a cabeça, tem que sair lá para operar. Entendeu? Tem que largar o podcast. Entendeu? Por quê? Porque é uma área de emergências. Né? Eu quero uma vida mais tranquila. Bom, tem áreas mais tranquilas. Outra coisa, mulheres, por exemplo. Muitas mulheres gostam de ser mães. Concorda? Então, tu ter uma área, por exemplo, em que te demanda muito tempo, da dedicação, e tu ter filho, às vezes é meio complicado também. Né? Então, de novo, a gente tem que saber como existem mulheres neurocirurgiãs e excelentes neurocirurgiãs. Né? Mas assim, o que a gente quer da nossa vida? Né? Eu quero trabalhar em Lajeado, eu quero trabalhar em São Paulo. Eu quero trabalhar em Lajeado, eu quero trabalhar ali no interior lá de Roraima, sei lá o quê. O que eu quero? Né? Então, isso a gente tem que saber primeiro. O que a gente quer da nossa vida? Claro, e nesse meio tempo, nesse tempo que tu descobre, que tu eu quero isso, quero fazer a neurocirurgia, eu quero fazer outra área, já meio tu te direcionar para a tua ideia do que tu gostaria de fazer, assim, do que tu gostaria de ficar. No caso do William, que é meu estagiário, foi meu estagiário, meu aluno, sei lá o quê. Eu quero fazer neurocirurgia. Já vai se aproximando, já vai chegando. Olha, Isaac, vem aí, tá nas férias, vem para dar pulo, vamos lá. Então, já vai conhecendo o nosso colega. Olha, esse cara é um cara responsável, um cara que dá para confiar, um cara trabalhador, um cara honesto. Então, esse é o cara que eu quero do meu lado. Esse é o cara que eu quero do meu lado. Então, de novo, é tudo uma construção. Né? Eu não quero um cara que... mau caráter, um cara vagabundo, não quer trabalhar. Na minha área, que é uma área que exige muita demanda, né? Um cara que eu quero contar não tá aí. Um cara que, final de semana tem que trabalhar. Não, eu vou lá para não sei aonde. Não, cara. Né? Então, essa confiança nós vamos tendo ao longo do tempo.
Então, isso que é importante. Então, o principal, saber o que a gente quer. O segundo, pensar, fazer uma projeção no futuro, fazer um ensaio mental, que a gente chama. Ensaio mental muito importante. Imagina. Começa a ter minha vida daqui a quanto tempo? Será que eu quero ficar lá, né, operando, trabalhando, madrugada? Será que eu quero isso? Será que eu quero isso? Então, pensar nesse tipo de coisa. Né? Acho que esse é um conselho que eu dou, acho que. Muito bom, obrigado. Pensarei sobre. Pensem vocês dois aí, os ouvintes. Eu acho que esse conselho aí do Isaac ele serve para muita gente mesmo. E esse planejamento eu vejo que ele é essencial a gente começar a pensar nisso quanto antes, né? Quanto antes a gente começa a pensar nesse planejamento mais a longo prazo, mais a gente consegue se preparar para fazer isso longo acontecer, prazo, né? Isso até eu faço muito investimentos financeiros, eu penso muito no longo prazo, né? Então você tem que às pensar. vezes, se tu pensar no curto prazo, tu não vai tomar a decisão. Não Não vai tomar decisão. A própria decisão da residência para um recém-formado é uma decisão difícil, porque tu forma, começa a ganhar um dinheiro e tu tem que, digamos, dar um passo financeiro inicial para trás, mas no longo prazo. Por isso, boa coisa, Léo. Porque o que acontece, né? A medicina ainda é a profissão que tu sai da faculdade e tu tem um valor, uma remuneração maior do que as outras profissões. Ainda é, certo? E o que acontece? Que eu vejo com as pessoas, colegas meus de faculdade aconteceu, e vi isso no passado e no presente e no futuro talvez. O cara lá, talvez ganhava uma mesada do pai e da mãe para se manter ali, uns troquinhos, se formou e ainda se tem trabalho ainda. William, faz um plantãozinho aqui. Léo, vai lá fazer um postinho lá. Vai ganhar um dinheirinho? Que o cara, opa, tô grandão agora tô bem. Aí o que faz? Já vou comprar um carro. Já vou comprar uma casa, um apartamento. Aí já vou querer uma viagem. E vai fazendo conta. E aí, o cara fica preso ao quê? Às dívidas. E não consegue voltar para trás. Então, o que é um conselho quem tá me ouvindo aqui? Claro que no meu caso, eu passei direto da faculdade para a residência. E para outra residência também passei direto. Certo? Mas assim, não se prendam, é que nem falei, pensando no longo prazo. Tá? Porque, que nem eu falei, a concorrência está muito feroz, porque nós temos muitos colegas vindo. Então, sai 2.000 por ano, todo mundo sai igual. Eu sou médico também. Se quiser trabalhar como atender posto de saúde, eu posso trabalhar. Posso ou não posso? Posso. Então, isso é uma concorrência minha. E tu vai afunilando. Então, tu tem que pensar no longo prazo. Eu concordo contigo. Por quê? Porque como mais tu se especializa, mais a necessidade precisa. Então, não se prenda, a opinião assim, nem de médico, né? Uma opinião de investidor, que eu gosto de investir, sou nessa área de investimentos. Pensar no longo prazo, para quê? Ganhar um certo reconhecimento financeiro e emocional, não tanto dispêndio de trabalho. Entendeu? Então, isso que é um conselho que eu dou também. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Léo, pode falar, Isaac? Não, vamos lá, cruzado. Eu tenho tempo, hein? Tá bom o papo, a gente começa a conversar e começa a vir coisas. Né? O assunto ele vai se ramificando, né? Eu foi muito legal quando me convidaram para fazer o podcast, porque esse papo informal que a gente está tendo, esse papo que pessoas estão me vendo e vão ver no YouTube, no Maestro YouTube cruzado, né? E que é coisa que a gente não vê, não aprende no dia a dia, não tem tempo de conversar, né? As dificuldades que nós médicos temos, assim, as pessoas muitas vezes veem o cara tá com um carrão, o cara tá com uma roupa legal, tá com um tênis bom, mas não sabe o que todo o processo que a gente faz até chegar onde está, né? Então, às vezes as pessoas não têm essa noção, né?
Os alunos às vezes não têm noção, né, do que... É aquele ditado que vê o ônus, vê o bônus, mas não vê o ônus, né? Não conhece o ônus do que a pessoa teve que passar, né? Aproveitando a temática, Isaac, o que tu acha que é mais difícil ser médico hoje, assim? Qual a maior dificuldade do médico hoje? Ou no geral ou no específico, na medicina em geral, mas na medicina também na tua especialidade. Qual a maior dificuldade que tu encontra aqui? E vou te dizer, eu acho, talvez na medicina no geral, e acho que engloba várias áreas, né? Acho que toda a medicina. Uma coisa assim que eu vejo, as condições de trabalho, né? Em relação a sistema público de saúde, né? A gente vê assim hoje, por exemplo, as formações que eu fiz e que outros colegas fazem, tudo mais, a gente vê que hoje tem tanta coisa nova surgindo, coisas boas para um paciente, tu não pode empregar, porque o SUS não dá. Ou é uma briga para conseguir, então isso é uma coisa que nos deixa muito frustrante. A gente faz formações, dedica tempo, chega na hora a gente não consegue fazer, muitas vezes. Por quê? Porque o plano de saúde não paga, porque é muita burocracia, porque o SUS não dá condições do paciente. Entendeu? Isso é muito, por um lado, uma área muito frustrante. Muito frustrante. Ou só tem particular, mas às vezes o custo é muito alto, não tem condições de fazer. Então isso é uma coisa que me deixa muito, muito, muito triste, né? Outra coisa que também a gente não aprende, né, também, e vai aprender com o tempo, é a valorização do nosso trabalho. A valorização do nosso trabalho. Então, muitas discussões com planos de saúde, né, muitas discussões, às vezes, com honorários. Isso são coisas que desgastam muito. Eu digo, muitas vezes, para meus colegas, assim, eu fazer neurocirurgia, operar uma cabeça, uma coluna, para mim é fácil. Não tem que seja fácil, né? Mas assim, eu me preparei para isso. Agora, negativa de convênio, atraso de não sei o quê, burocracia com papel, tem que ficar conferindo contas se me pagam ou não pagam meus honorários, meu trabalho, entendeu? Isso é muito chato, isso é muito desgastante. Isso é o que me deixa mais triste. E isso a gente não aprende na faculdade. A gente não aprende na faculdade. Aquele gestor que às vezes tu contrata para um postinho de saúde, paga 1, 2, 3 meses, depois atrasa, depois não paga mais, depois não sei o quê. Entendeu? E isso é muito, muito triste. É muito chato. A maior dificuldade do médico hoje não é especificamente a medicina, mas não é a minha parte técnica. Não é a parte técnica, como eu te falei. Porque o conhecimento da medicina está na palma da mão. Está na palma da mão. O por trás, não sei se existe essa palavra, essa aviltez, né, do nosso, bonita palavra, né, William? Diferenciado. Do nosso trabalho está cada vez maior. Entendeu? Então, de novo, né? Lei da oferta e demanda. Para fechar o bloco de uma parte mais positiva. Vamos falar coisa boa então, né? Não, a medicina é perfeita. Eu amo a medicina. Isaac, eu lembro muito bem. Adoro o que eu faço. Dos amo meus pacientes. Assim, a relação médico-paciente tua, né? É muito legal, assim, ver os casos, né? Os pacientes agradecendo aquele... Eu lembro de uma foto que a gente tirou, uma paciente levando uma cesta. Sim, uma cesta de presente, né? Então, esses detalhes, né, Isaac, nos motivam, né? Isso, legal, gostei. Quero que até o pessoal veja aí também. Tu sabe, Leonardo e William, quantos processos médicos eu tive? Não tenho Contra ideia. A minha pessoa? Não tenho Pessoalmente, ideia. direto. Isaac, chuta. 0. Em 21 anos. 0. Eu até iria dizer 0, mas acredito que é isso aí também. Acredito. Zero. Aí tu vai dizer por quê? Eu sou o melhor médico do mundo? Eu sou Deus? Eu sou perfeito? Ninguém morre na minha mão? Não. Não é isso. Sou um ser humano que é em todo mundo aqui. Já tive pacientes que faleceram, já tive pacientes que ficaram com sequelas. Claro, depende da patologia, da gravidade. Ninguém é perfeito. Não existe médico perfeito. Nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem no Japão, nem no interior de Lajeado. Não existe. Mas por quê? Por quê?
Acho a primeira coisa, a principal coisa que tem que ter, uma das principais coisas que a gente tem que ter, além da parte técnica, de dedicação, de se aperfeiçoar, é o quê? É tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Eu acho, de novo, nós estamos lidando com uma vida, um ser humano que tem suas angústias, seus desejos, suas necessidades. Uma pessoa que nem nós, que é importante para outra pessoa, que é importante. Então, assim, sempre tratar todo mundo bem. Às vezes eu também estou cansado, estou estressado, mas nunca tratar mal um paciente. Por que ele te procura, o paciente? Porque está sofrendo. Não vai lá para tomar cafezinho, dar risada contigo. Geralmente não é assim. Vai por quê? Porque está sofrendo. Então, nós temos que tratar todo mundo igual. Todo mundo igual. Tá? Então, desde o rico, o pobre, o preto, o branco, o obeso, o magro, enfim. Então, tratar bem as pessoas é fundamental para explicar, tu ter uma linguagem de uma pessoa, porque tu tá falando com um leigo na frente, né? Tu tá falando contra o médico. Linguagem acessível, ele tem que sair te entendendo o que tu tá falando. Entendeu? Dar risada. Eu pego muitas, assim, no consultório e no ambulatório, né? Muita coisa grave, cara. Gente que sabe que vai morrer, que tem câncer, que tá mal. E tu dá, às vezes, uma palavra de esperança para essas pessoas, ou dá um conforto. Isso aí, muitas vezes, é melhor que qualquer tratamento, qualquer cirurgia, qualquer remédio. Entendeu? Então, tu tranquilizar um paciente ou tu dar confiança para um paciente, fazer esse tipo de tratamento para o paciente é fundamental na tua carreira médica. Entendeu? Então, isso para mim é essencial. Então, tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Isso é primordial em todas as profissões, especialmente na medicina. Excelente, muito bom. Léo, vamos para as nossas perguntas clássicas aí. Algumas coisas a gente Vamos tocar a ficha aí, cruzado. Vamos fazer um intervalo, ver as perguntas. Mais intervalo? Isso aí, bem lembrado. Vai ter mais um bloco aí? A conversa está rendendo tanto, galera, que a gente já vamos ter que fazer o próximo intervalo, esse intervalo, para a gente... Tem mais um intervalo, a gente volta de novo aí, cruzado. Podermos ver aqui o que veio de pergunta para a gente responder, e aí a gente prossegue no próximo bloco. Valeu, daqui a pouquinho aí. Voltamos aqui, então, para o nosso terceiro e derradeiro bloco. Podemos fazer mais blocos aí quando quiser. Aí a gente vai ter que seguir, porque se o pessoal aguenta também, que está nos assistindo, né? O pessoal do Instagram, o pessoal do YouTube, né? O papo tá rendendo bastante. Se aguente aí mais um pouco aí. Então tá. Tá no finalzinho, viu, gurizada? Que bom que vocês estão acompanhando aí. Para quem vai nos ver depois aqui no YouTube, quem perceber aí tem um celular em cima da mesa, o Isaac está transmitindo ao vivo a nossa live barra gravação, né? Então tá, Léo, vamos fazer nossas perguntas clássicas aqui para os nossos convidados. Antes de fazer as clássicas, eu queria repetir uma pergunta, Isaac, que eu acho bem importante, tá? Tu lida com a mortalidade todo dia, né? Sim. Acho que tu já refletiu inúmeras vezes sobre isso, né? Questão de vida e morte. Como é que é para ti, né, ter esse potencial de tocar esse limite, e como é que tu costuma abordar isso com as famílias, com os pacientes, que eu acho que é uma questão bem importante da gente fechar. Um pouquinho, tá meio ruim aqui. Tá. Pode repetir? Sim. Tu lida com a morte diariamente, né? Esse limite entre a vida e a morte. Sim. Certamente tu refletiu bastante sobre isso e queria que tu trouxesse pra gente um pouco mais dessa questão e como é que tu costuma abordar isso com as famílias. Boa pergunta, Léo. Eu acho que assim, para nós, como a neurocirurgia, ela é uma especialidade que lida muito com a vida e com a morte, né? Eu acho que nós temos que ter a nossa parte espiritual, a nossa parte mental, a nossa parte de
cuidados, essa parte de bem-estar muito bem aflorada, muito bem aprimorada. Porque, assim, eu sou médico, né? Estou numa área difícil, mas também sou ser humano, né? Eu também sofro, eu também choro, também tenho meus medos. Né? E a gente sabe que a gente tem pacientes que, infelizmente, tem o desfecho não tão favorável, que o principal assim, que eu vejo, né, cara, que a gente tem que ter a consciência que a gente fez o nosso melhor, tentou fazer o melhor. Que no momento que estava ali, eu era a melhor pessoa que estava naquela situação para tentar resolver a situação, a patologia do paciente. Entendeu? Então, tu tem que ter essa ciência que tudo que tudo que tu te dedicou na tua vida, né? Tu dedicou na tua vida, tu tá dispondo, né, para o paciente naquele momento. Entendeu? Então isso eu acho que tem que ter a consciência do médico, do neurocirurgião, de outras especialidades. E muitas vezes, assim, que enquanto tu tá numa situação, né, e que tu sabe em que o problema do paciente é muito grave, por exemplo, eu acho que tu tem que sempre, cara, sempre tu tem que de novo, tu tá lidando com um ser humano, tem que ser humano. Tu tem que ser palavras de conforto, tem que abraçar, confortar, tu tem que tentar tranquilizar, tem que transmitir segurança no que tá falando, né? Então, isso é fundamental para o médico. Fundamental para o médico. Tu ter esse lado humano, espiritual, esse lado de dedicação pro cuidado do paciente. Então, eu lido com essa situação assim, com a ciência do que eu estou fazendo é o melhor, com a ciência de tudo que eu me dediquei é o melhor naquela situação. Não sou perfeito, não sei tudo, ninguém sabe tudo, mas tudo que eu me dedico e me estudo e vou atrás é para o bem do paciente. Então isso me conforta nessa situação, né? E essa parte espiritual, para tu lidar muito assim, lidar com o peso de uma responsabilidade, o peso de um desfecho favorável e desfavorável também, né? Então isso para mim é muito importante, né? Essa simbiose entre espiritualidade, família, estudo, né, e dedicação. Hein? A gente é limitado, né? Tem um ponto que não tem como ultrapassar, né? Infelizmente, né? Infelizmente, sim. A gente não tem como, né? Muitas vezes eu nunca me esqueço, né? Isso em 2009. Isso é uma coisa que muitas pessoas sabem, muitas pessoas não sabem. Então, não sei se vocês sabem. Eu tinha uma irmã que faleceu de tumor cerebral. Minha irmã faleceu com 33 anos com câncer cerebral. Na minha área em que eu trabalho. Olha a ironia do destino, né? Em 2009 ela teve uma convulsão e fizemos exames e teve uma lesão, uma neoplasia na época. Aí eu não vou tratar minha irmã, né? Encaminhei para colegas meus de confiança. Fizeram um trabalho excelente naquela época. Viveu muito bem. Teve até um filho, um sobrinho meu. E em 2016 o câncer voltou e acabou falecendo naquele ano, né? E foi um período muito difícil, porque assim eu tive que lidar com a parte técnica. Eu vendo aquele exame sabia que isso aí não ia durar muito tempo, né? E com a parte humana com meus pais. Porque meus pais me questionavam, né? Isaac, o que tu acha? Tu acha que tem volta? Talvez, quem sabe, vamos lá, fazer as químicas, fazer os negócios. Mas eu sabia por dentro que ia falecer. Então, saber discernir esse tipo de coisa naquela época foi muito difícil para mim, sabe? Tu é o técnico, tu é o cara, a neurocirurgia técnica, mas tu tem que ter o lado humano para tu lidar com essa situação, né? Entendeu? Minha mãe desesperada, meu pai desesperado, pedindo coisas para mim que eu sabia que ia ser o desfecho, tanto que faleceu.
Mas eu não podia transparecer esse tipo de coisa para eles, né? Eu tentar acalmar o máximo possível, tentar ser mais humano possível, né? Então essa situação para mim naquela época foi muito difícil, né? Então são coisas que assim a gente vai ficando cada vez mais calejado, né? Cada vez mais com a casca grossa, vamos dizer. Né? Sempre segura o choro ou de vez em quando em algum episódio aí no hospital no hospital nunca teve nada. Em casa sim, né? Em casa mais sim, mas no hospital é difícil, né? Mas assim, claro, todo paciente é um paciente, né? Assim, mas tem situações que às vezes é mais difícil para nós, quando é crianças, né? Quando pessoas jovens. Volta e meia tu vou operar uma paciente, eu tenho um filho de 7 meses, 8 meses, isso aí, sabe... sabe, deixa o cara meio, né, e aconteceu várias vezes isso aí, tem uma criança para cuidar, sabe, então isso é pesado, cara, é pesado, mas, cara, alguém tem que fazer, eu me preparei para fazer isso, entendeu, eu me preparei tecnicamente, eu tô me preparando cada dia mais para ser cada vez melhor, né, então é bem difícil, mas, cara, o prazer de ter um sucesso é muito grande. Considerações importantes. Já? Não, peraí, tem mais perguntas? Tem mais, claro. Calma aí que tem mais. Tem mais perguntas. O que é felicidade, Isaac, pra ti? Boa pergunta. Você uma pergunta boa aqui nesse podcast, né, cara? Aqui essa live aí, temos os momentos filosóficos também, porque a gente não é só de medicina, a gente quer saber de gente também, né? Boa. Cara, felicidade. Eu acho que é um estado... Ó, tô ligando o pronto-socorro aqui, ó. Já vai, Guilherme! É um estado de espírito onde nós atingimos o que a gente vê como o bem-estar. Por exemplo, felicidade. Eu fazendo o que eu me preparei, que eu gosto de fazer, é uma felicidade. Eu tendo, por exemplo, uma família feliz, eu tendo uma família com saúde, com educação, com confortos, é uma felicidade. Eu tendo, por exemplo, resultados satisfatórios, é uma felicidade. E a felicidade é uma construção diária. A felicidade, ela depende do que? Não é só financeiro. Financeiro todo mundo é bom, todo mundo gosta de ter coisas. Mas é uma felicidade transitória. Eu tenho um carro muito legal. Fiquei muito feliz quando eu comprei, ótimo, adoro. Para mim hoje é um carro, entendeu? Que me leva para cá e para lá. O que eu acho mais? O que eu me sinto mais feliz? Né? Quando estou com pessoas agradáveis, eu gosto de conviver, dar risada, entendeu? Isso, comer um X na esquina com um grande... entendeu? Eu não sou mais feliz comendo um X na esquina ou comendo num restaurante de 5 estrelas. Para mim, a felicidade tá com quem a gente gosta de conviver, né? Então, as coisas simples, né? Estando com a família, pescando às vezes, né? De bicicleta, que eu gosto de andar de bicicleta, com os amigos, isso é felicidade, né? Sentir prazer nas pequenas, médias e grandes coisas, né? Legal, né? Se tu quiser atender o telefone aí, fica à vontade, viu? Guilherme, te acomoda, Guilherme, eu vou te ligar. Só um pouquinho. Ô, Isaac, como é que tu quer ser lembrado, cara? Tipo assim, sei lá, tua filha, quando você não estiver mais aqui, ela olhar pra trás assim, falar do pai, sei lá, qual é a memória você acha que vai ficar? O legado do Isaac. Legado. Pra família? Pra minha acho filha que ou pra vida e pra medicina? Eu acho assim, cara. Eu acho que eu quero que leve, assim, que o Isaac foi um cara que tentou fazer tudo o que estava no seu alcance, o melhor que podia, né? O cara que tentou da melhor maneira possível que se tinha de condições de cuidar, de transmitir, de se importar com as pessoas, se importar com a minha família, né? Um cara que tenta fazer as coisas mais corretas possíveis. Um cara que tenta
ajudar cada vez mais o próximo, nas condições que a gente pode proporcionar, né? Um cara que tenta ajudar quem precisa, né? Não digo financeiramente, muitas vezes, mas assim, com conhecimento, com auxílio, com ajuda, né? Um cara que também tenta sempre, que tenta tratar as pessoas da melhor maneira possível, da melhor maneira, tá todo mundo igual. Hoje, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito e me lembro desde quando e eu falei antes para vocês, tratar todo mundo da maneira igual. Hoje eu entro no hospital, eu cumprimento desde o cara da higienização ao presidente do hospital, ao diretor administrativo do hospital. Dou bom dia a todo mundo quando eu vejo, desde a copeira, desde o técnico de enfermagem, desde o colega, sou brincalhão, grito, falo bastante alto no hospital, né? Os pacientes dão risada com os pacientes, eles dão risada comigo, abraço as vozinhas, as veinhas, entendeu? Então, assim, ninguém é melhor que ninguém. Cara, graças a Deus, tive oportunidade, meu pai teve uma condição de poder me pagar uma faculdade, tive condições de estar onde eu estou hoje, né? E eu não sou melhor que ninguém, né? Eu acho que esse é o principal, né? Tu tratar todo mundo como você é tratado. Isso aí, para mim, isso é fundamental. Entendeu? Eu acho que isso aí é um conselho que eu dou para todo mundo né? Então ninguém é melhor que ninguém, todo mundo é igual, né? Essa é o que eu quero passar também, né? Eu acho que a mensagem que nós temos que no legado que a gente tem que deixar, ainda mais nós que somos médicos e lidamos com o maior bem do mundo, que é a vida, né? A nossa vida, a vida de um semelhante, né? Isso aí. Isso aí, meu amigo. Boa, né, cruzado? Boa. Muito Bom boa. o nosso podcast aí, né? Bom demais. Muita coisa interessante aí pra galera depois trazer pra mesa redonda, como a gente diz, né? Muita coisa boa. Né, gostei, cruzado. Olha, quando precisar de mim aí, Vamos marcar. tamo de novo aí, né? Vocês Vocês vão aguentar tanto tempo me ouvindo aí, né? Neuro aguenta bastante tempo de conversa. É muito tempo de cirurgia. É muito show, cara. Tem mais uma só que... Uma perguntinha aí, vamos lá. Pra gente concluir, Ah. qual que é o sonho do Isaac hoje, em dia? Rapaz. Isso é uma pergunta, cara, que assim, ó, eu me faço muitas vezes, cara. Né? Onde é que o Isaac quer chegar? Onde é que eu quero chegar? Onde é que nós chegamos? Porque assim, ó, eu vejo assim, eu já vivo numa baita casa, tenho bons carros, me visto bem, acho, tenho, né? Na neurocirurgia, né? Em termos de desafios neurocirúrgicos, né? Que a gente tem os nossos desafios cirúrgicos, né? De patologia cirúrgica. Eu fiz praticamente tudo, né? Às vezes junto com colegas, né? Mas já pegamos vários patologias, então desafios, né? Então, assim, é uma pergunta muito difícil de fazer. E onde é que eu quero chegar com isso, né? Acho que o que eu quero, assim, deixar de repente um legado para minha família, para minha filha, para minha comunidade que me recebeu aqui, muito bem, né? Um gringo aí de Caxias meio perdido aí no meio dos alemão aqui, né? Né? Fui muito bem aceito, né? Então acho que esse reconhecimento, essa consideração que o povo de Lajeado, o povo do Vale do Taquari, povo de Estrela, de Arroio do Meio, Teutônia, Encantado, Cruzeiro, Mato Leitão, Marques de Souza, Ilópolis, Putinga, que mais aí, Doutor Ricardo, Dois Lajeados, e afim aí, esqueci algum, desculpa aí, né? Então acho que eu tenho como meta continuar transmitindo todo o meu conhecimento para a população daqui, né? Para a população em geral, que precisam, né, do meu conhecimento, precisam do conhecimento de outros colegas, né, que precisam
né, de auxílio. Então essa é a minha meta, talvez assim, na comunidade, na minha vida, assim, né? E continuar servindo, né, servindo a todos no que a gente pode contribuir, né? É isso aí, eu acho que é isso, porque bens materiais vão e vêm, né? Agora o conhecimento, a gratidão, o reconhecimento, né, de às vezes tu pegar um paciente, pegar um familiar, que nem até um que eu vi que tá me seguindo aqui, que doutor, salvou minha vida, né? Então isso são coisas que tem dinheiro que não paga isso aí. Isso aí dinheiro não paga, velho. Entendeu? Esse reconhecimento isso aí não vale ouro, né? Então, por isso que eu vejo assim, gurizada, que tá me acompanhando, vocês estão me acompanhando aqui. Quem tá me vendo aí também no Instagram aí, eu acho que faço bem, cara. Faço bem que o bem volta, velho. É uma palavra, tem uma passagem bíblica que se chama a lei da semeadura, né? Então, quando a gente planta, a gente colhe. Então, a gente planta o bem, vai colher o bem. Demora, mas vem. Às vezes demora, mas vem. Então, seja, né? Faça o bem que o bem volta aí. É isso aí, acho que devo deixar para vocês aí, né? Muito bom. E eu acho que depois dessas considerações aí, né, desse conselho e com considerações também aí do Isaac, eu vou passar... Não vai chorar na minha frente, tá vendo? eu vou passar a palavra pro Isaac, assim, para ele fazer as considerações que ele queira fazer, né, pra gente finalizar aqui, aí eu passo pro Léo e eu já faço estão me as minhas ligando o também. sushi, vocês viram aqui, né? pra pegar o sushi, a minha filha tá ligando. Pai, pega o sushi. Não esquece, não esquece sushi, pai. Tá. Isaac, tá contigo. Gurizada, assim, eu fiquei muito faceiro, muito contente quando o William me mandou mensagem, o Léo também, de fazer o podcast com vocês aqui. Eu acho que o que vocês estão fazendo aqui é uma coisa fantástica, gurizada. Fantástica, assim. Eu acho que transmitir para os nossos colegas médicos, para os estudantes de medicina, para a comunidade em geral que está nos assistindo no YouTube e no Instagram, né, a realidade da medicina, né? Ela é um glamour, mas tem muita coisa de pedregulhos, de rochas a serem quebradas durante a nossa evolução. E isso é muito importante, né? E essa oportunidade de falar a minha experiência, coisas que a gente não aprende nos bancos de faculdade, e transmitir um pouco da nossa vivência, das nossas virtudes, nossos aflitos, nossos medos, é muito importante isso. Eu acho que esse projeto de vocês aqui tem que continuar. Eu acho que o crescimento da medicina, crescimento do Vale do Taquari, crescimento da Univates, crescimento da comunidade, né, e da população que está nos assistindo, né, que se perpetue isso aqui, transmitindo o conhecimento. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Né? Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Então isso acho que é fundamental aí para quem está nos assistindo aí, ó, 27 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, né? Além do coisa, acho bem legal aí. Muito obrigado aí, gurizada. A gente agradece, Isaac. Muito obrigado por ter Imagina, aceitado o convite. gurizada, O papo foi muito bom. Eu agradeço a todos que estão me vendo aí, todos, né, que estão ouvindo e vão assistir. É todo mundo aí. Seja sempre bem-vindo. Espero que tenhamos outras oportunidades aí. Com certeza. É isso aí, eu também quero agradecer mais uma vez a presença do Isaac aí. A gente já vinha conversando há um tempo para ele vir aqui e conseguimos hoje, né, organizar a agenda. Porque a agenda é corrida aqui, né? Sempre, né? Sempre. Já estão me ligando, vocês viram aqui, estão me ligando. A gente vai aqui, fechar o cast por questões de necessidade hospitalar, né? Mas é isso, sem mais delongas, mais uma vez, muito obrigado professor a vocês. Isaac. Obrigado meus amigos aí que estão acompanhando. Obrigado meus colegas. Obrigado a Univates, a Lajado, a todo mundo aí. A Vale do Taquari. Obrigado aí. E é isso aí. E a galera que nos acompanhou até aqui, mais uma vez eu agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Se aqueles que nos acompanharam até aqui, quem gostou desse bate-papo e quiser compartilhar com outras pessoas,
fazer com que essa mensagem chegue a mais gente. Sintam-se convidados. Quem gostou, considere se inscrever no nosso canal, acompanhar o nosso trabalho para que a gente possa continuar trazendo esse tipo de conteúdo e levando a outras pessoas também. É isso aí, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu, gurizada! Tchau!